Terceiro vídeo então para a revisão da prova. Agora a gente vai falar da crise de 1929, da superação da crise com o New Deal de Roosevelt. Bom, vamos relembrar o contexto do fim da Primeira Guerra Mundial. Europa arrasada, Estados Unidos se destacando como maior potência industrial do mundo. Os Estados Unidos, uma nação jovem, teve sua independência no final do século XVIII, estava crescendo desde o século XIX. Após a Guerra de Secessão, o país passou por um surto industrializador, agregado, unido à expansão territorial e a ampliação da produção agrícola. A vinda de milhões de imigrantes fizeram com que o país se desenvolvesse cada vez mais, e com a destruição da Europa na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser o centro da economia mundial, inegavelmente. Por isso que nós falamos que os anos 20 até 1929, são os anos loucos, os anos de euforia da economia norte-americana, que vinha num crescimento bastante acelerado, todos consumindo muito, e o estilo de vida americano é um estilo de luxo, de riqueza, de uma nação pujante e que crescia a passos largos. O que acaba acontecendo é que esse crescimento todo levou a uma crise de superprodução. O que basicamente é uma crise de superprodução? A indústria passou a produzir mais do que se consumia. Em parte isso se deve pela falta de controle da economia. Era uma economia liberal, ou seja, sem interferência do Estado na economia, as indústrias podiam fazer o que bem entendiam, mas também se explica por conta da própria destruição da Primeira Guerra. A indústria americana produzia não só para os Estados Unidos, produzia para o mundo inteiro e principalmente para a Europa, que tinha sido destruída. Com a recuperação das economias europeias, com a recuperação do parque industrial europeu, o que acabou acontecendo é que uma hora os europeus parariam de consumir as mercadorias norte-americanas. Foi o que começou a acontecer no final dos anos 20. Só que a produção só aumentava, os estoques ficaram superlotados. Estoques superlotados, diminuição da demanda, diminuição da venda. O que aconteceu? Diminuição dos preços. O lucro diminuía a cada dia. Os empresários, para cortar os gastos, despediram seus funcionários. Funcionários desempregados e sem auxílio governamental, lembremos, economia liberal, não tem nenhum auxílio ao trabalhador. O cara desempregado vai fazer o quê? Parar de consumir. Ou seja, o estoque vai ficar ainda mais lotado, o preço vai cair mais, vai despedir mais funcionários. Um círculo vicioso na economia, o que acabou levando à crise de 29. Por que ela é chamada assim? Porque em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o valor das ações das empresas foi simplesmente derrubado e o país entrou numa recessão imensa que afetou toda a economia mundial. Países produtores de matérias-primas como o Brasil foram duramente afetados, porque os norte-americanos mal tinham dinheiro para comer, que dirá para tomar cafezinho produzido no Brasil. E essa situação vai durar até pelo menos 1933, são 4 anos de crise muito dura, quando Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos. O Roosevelt propõe uma nova maneira de governar o país, um novo acordo, o New Deal, que consistia no abandono do liberalismo tradicional e na adoção de um modelo keynesiano. O Frank Maynard Keynes era um economista que tinha como base a ideia de que o Estado deveria intervir na economia. De que maneira? Com a construção, puxando uma série de obras públicas, pontes, hospitais, ferrovias, portos, etc., que iriam empregar milhares de trabalhadores diretamente e também indiretamente, porque para construir uma série de obras públicas seriam necessárias matérias-primas que viriam da indústria, que também contrataria funcionários. Ou seja, o Estado do Roosevelt era um Estado que agia na economia, tanto gerando empregos, quanto regulando a produtividade das fábricas, regulando toda a cadeia produtiva, tabelando preços quando necessário, regulando o valor dos juros para que os bancos não tivessem lucros exorbitantes, controlando a produção agrícola para evitar estoques muito altos e que isso derrubasse o preço das mercadorias. Ou seja,
Roosevelt consegue controlar a economia ao abandonar o liberalismo tradicional. Isso faz com que a economia americana passe a se recuperar a partir de 1933 e garante ao Roosevelt duas reeleições. Ele governa o país por 3 mandatos e reconstrói, de certa maneira, a economia norte-americana, fazendo com que a crise na sua própria nação não fosse tão pesada. Só que essa crise, como eu disse, teve uma escala global. E na Europa essa crise é um dos fatores que leva ao surgimento dos regimes de tipo nazista e fascista, né? Tema do nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!